Graça e paz, Igreja do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor vos abençoe. Só queria deixar uma breve mensagem, uma breve reflexão de Lucas, capítulo 11, versículo 17, onde o Mestre, o Senhor Jesus Cristo, nos ensina que todo o reino dividido entre si ficará deserto. Irmãos, nós somos cristãos, temos a mesma Bíblia, somos batizados no mesmo princípio de arrependimento, sepultamento do velho homem. Recebemos de beber da mesma palavra e do mesmo Espírito. Servimos ao mesmo Senhor Jesus Cristo, citado nos Evangelhos. E temos por Pai o Todo-Poderoso Deus Yahvé, conhecido também como Deus dos Hebreus. Mas eu pergunto aos irmãos, independente de placa denominacional, porque isso é uma invenção humana, o que nos impede de termos comunhão? O que nos impede, senão o que está escrito em Colossenses 2, onde diz que vivemos pelo não proves isso, não toques aquilo, não manuseis aquilo e outro. Irmãos, a palavra é clara quando ela diz que um planta, o outro rega, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Se é o Senhor que dá o crescimento, por que eu ainda estou preocupado em julgar o irmão que congrega ali, ou lá, ou acolá? Ah, mas aquele lá é assim, aquele acolá é assado, o outro não sei o que, o outro ainda está no vício tal. Irmãos, Mateus 7,1 é taxativo quando diz: não julguem para não serem julgados, pois com a medida com que julgar, sereis julgados. E em Mateus 6, 14 e 15 também diz: se vocês não aprenderem a perdoar as pessoas, as suas ofensas, o Pai também não perdoará as vossas. Se toda a base da tua salvação e da tua entrada nas bodas do Cordeiro se dá única e exclusivamente pelo perdão, e o Mestre diz que todo pecado contra o Filho do Homem será perdoado, todo pecado contra a carne será perdoado, quem és tu para apontar o dedo e julgar os teus irmãos? Como eles devem congregar, ou deixar de congregar, ou isso, aquilo? Não. Nós somos embasados na palavra. E a palavra diz que Cristo deu a sua vida por nós e que devemos dar nossa vida pelos nossos irmãos. Ponto. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu, Jesus, vos amei. Ponto. Nisto todos saberão que sois meus discípulos, quando tiverdes esse amor que eu tenho por vós entre vocês. João 13, 34 e 35. Então, se você ainda acha que, eu oro em línguas, eu profetizo, que Deus me deu um dom da pregação, que 10 mil pessoas se converteram pelo meu nome, isso é folha. Folha. Paulo disse mesmo que eu lance meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, de nada vai me aproveitar. Então, para de julgar e apontar o dedo e começa a amar. Começa a viver o Evangelho e o Cristo que você professa, que serve. Porque Jó teve que passar por muitas dificuldades financeiras, familiares e físicas, até ele aprender a dizer que: Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Jó está dizendo claramente: eu te conheci pelo que o pastor prega, pelo que o padre ensina, pelo que o bispo manda, pelo que o ministro da palavra, os apóstolos e profetas dessa geração determinam. Mas nós não vivemos por mandamentos na forma de ordenanças. Dentro de nós habita o Espírito. Quando Apolo apareceu em Corinto, Paulo não disse: vocês não podem ouvir Apolo, vocês têm que ouvir somente a mim, Paulo. Não, ele não disse isso. Ele disse: eu plantei, Apolo regou. Mas quem dá o crescimento? Por que alguns dizem: eu sou de Paulo, eu sou de apóstolo, eu sou assembleano, eu sou batista, eu sou da igreja da visão, eu sou da igreja da divisão, eu sou da igreja do templo, do rei, do Deus e do poder miraculoso do infinito? Isso não é coisa de homens? Reflitam. Isso não é coisas de homens? Quando alguém começa a ser iluminado pelo Espírito Santo, Satanás vem, coloca um monte de fermento e deixa tudo levedado. Porque o Senhor não nos chamou a divisão, nos chamou a unidade. Se nós não aprendemos a ter a unidade, nós somos crianças. Conforme 1 Coríntios 3, onde Paulo cita isso.
E o dia que você aprender verdadeiramente a ter comunhão com o teu irmão, seja assembleano, seja batista, seja o que for, se ele professa o mesmo nome, Yeshua Mashiach, ou Jesus o Cristo, se ele professa a mesma palavra e a mesma Bíblia e o mesmo Evangelho que você diz que serve, ele é teu irmão? Sim. E se ele estiver em pecado, ou se ele estiver equivocado, ou se ele estiver no engano, aquele que dá o crescimento vai, ou através de você, ou através de outro irmão, conduzi-los à verdade. Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Mas fariseu, ele não aceita ser repreendido por discípulo. Essa é a diferença. O discípulo tem um coração voltado a ouvir e todos os dias ele se questiona a si mesmo se ainda está em pé. Agora o fariseu não. O fariseu é o sinete da perfeição, conhecedor da palavra, e se a pregação não sair pelos lábios dele, não é benção. E quando alguém pequenininho, ou que ele julga pequenininho, porque aquele que se exaltar será humilhado, vem e o repreende na palavra, o que ele diz? Quem és tu para falar nesse tom comigo? Orem e vigiem, meus irmãos, para que vocês não estejam sendo enganados por uma serpente. Deus abençoe a todos.